Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é essencial. Vamos entender por que a física não é só mais uma matéria na grade, mas sim a base, o idioma e a caixa de ferramentas de qualquer futuro engenheiro ou engenheira. Vamos direto ao ponto, começando pela importância oficial disso tudo. E olha, para começar, é bom a gente deixar claro uma coisa. Isso não é uma exigência qualquer só para complicar a vida. A capacidade de analisar e compreender os fenômenos físicos está lá, definida oficialmente como uma competência geral da engenharia. É o que o mercado e a academia esperam de um profissional. Então, dominar a física é, na verdade, dominar um dos pilares da própria profissão. A nossa conversa hoje vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente firma a física como a base de tudo. Depois, vamos decifrar a linguagem dela. Na sequência, vamos abrir a caixa de ferramentas dos vetores e, para fechar, vamos montar uma estratégia poderosa para resolver qualquer problema. Então, vamos começar pelo começo, pela fundação mesmo. Entender o porquê de ter física na engenharia é o primeiro grande passo para construir um conhecimento que fica, sabe, que vai ser útil de verdade na carreira. Se a gente for pegar a definição formal, a física é isso aí, a ciência que tenta entender como o mundo funciona. Ela não só observa a natureza, mas vai fundo, investigando as regras, as leis que comandam o universo. É, no fim das contas, a busca pelos porquês de tudo que acontece. E aqui, pronto, tá aí a conexão que a gente precisa. É exatamente essa busca pelos princípios fundamentais que faz da física o alicerce de toda a engenharia e tecnologia. Ninguém projeta uma ponte, um motor ou um sistema de energia renovável sem antes entender as leis físicas que fazem aquilo tudo funcionar. Simples assim. Certo. Para a gente poder aplicar esses princípios todos, a gente precisa primeiro falar a língua da física. E como toda língua, ela tem seu vocabulário, sua gramática. Vamos conhecer os tijolinhos básicos dessa comunicação. E um aviso. Essa linguagem exige uma precisão absurda. Um errinho bobo de unidade, uma conversão esquecida, pode ter consequências desastrosas no mundo real. Não é exagero. A coerência das unidades, usar tudo certinho, isso não é detalhe de prova. É uma questão de segurança, de responsabilidade profissional. Salva vidas. O vocabulário básico dessa língua são as chamadas grandezas físicas. O que é isso? Bom, de forma bem simples, é qualquer coisa que a gente consegue medir e botar um número. É como a gente transforma o que a gente vê na natureza num dado, em algo que a gente pode calcular, pode trabalhar em cima. Agora, um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro. O número sozinho não quer dizer nada. Se eu digo que a distância é 4,53, essa informação é inútil. 4,53 o quê? Metros, quilômetros, pés, é a unidade que dá o sobrenome, que dá sentido ao número. É obrigatório. Toda grandeza física tem que vir acompanhada da sua unidade. E aqui a linguagem começa a ficar mais interessante. As grandezas se dividem em dois grandes grupos. Primeiro, as escalares. Essas são as mais diretas. Um número e uma unidade e pronto, a informação está completa. 6 quilos, 5 graus Celsius, 8 segundos. Já as grandezas vetoriais, essas precisam de mais. Não basta dizer o valor. É preciso dizer também a direção e o sentido. Uma força, por exemplo. Não adianta falar que ela é de 20 newtons. 20 newtons para onde? Empurrando para cima? Puxando para a direita? Essa informação extra é o que define tudo. Ok, a gente já sabe que os vetores existem. Agora, a gente precisa aprender a trabalhar com eles. Pense nisso como nossa caixa de ferramentas para lidar com forças, velocidades, acelerações, enfim, um monte de coisas essenciais na engenharia. A definição formal de um vetor é essa aí, um segmento de reta que tem uma orientação. A gente costuma desenhar como uma flecha, né? O tamanho da flecha é a magnitude, o valor. A linha imaginária onde ela está deitada é a direção. E a pontinha da flecha mostra o sentido. 3 informações num único desenho. E o mais legal é ver como a gente soma vetores. Não é só fazer conta demais. Somar o vetor A com o vetor B é como andar na direção de A e, onde ele termina, começar a andar na direção de B. O resultado, o vetor C, é o atalho. É a flecha que liga o ponto de partida do primeiro com o ponto de chegada do último. É uma soma visual, geométrica. Mas claro, ficar desenhando pode não ser muito preciso. Por isso, a gente usa o método dos componentes. É uma ferramenta analítica super poderosa. O processo é sempre o mesmo. Primeiro, a gente quebra cada vetor em suas sombras nos eixos x e y.
Segundo, a gente soma as sombras do eixo x com as do eixo x e as do y com as do y. E terceiro, com as sombras do resultado final, a gente usa Pitágoras e trigonometria para achar o vetor de verdade. É um passo a passo à prova de erro. Bom, com a linguagem e as ferramentas na mão, falta só uma coisa: uma estratégia. Como engenheiro, encara um problema complexo de física. Não é na base do chute, é com um método. E a gente vai conhecer um método IPA. Sabe qual é a grande sacada de uma boa estratégia? Ela pega aquele problema que parece um monstro de 7 cabeças e quebra ele em pedacinhos bem menores, fáceis de resolver. Em vez de escalar uma parede, a gente sobe uma escada, degrau por degrau. Isso organiza o pensamento e, nossa, aumenta demais a chance de acertar. O IPEA tem 4 passos. Primeiro, I de identificar. O que exatamente o problema quer saber? Que conceitos da física estão envolvidos aqui? Segundo, P de preparar. Agora é a hora de rabiscar. Fazer um desenho, um diagrama, escolher os eixos, separar as fórmulas que vão ser usadas. Terceiro, E de executar. Só agora é que a gente pega na calculadora. É resolver as equações, achar os números, sempre de olho nas unidades. E o último passo, que muita gente esquece, A de avaliar. A resposta faz sentido? A unidade está certa? Esse número é grande ou pequeno demais para a situação? Essa checagem final, isso sim é trabalho de profissional. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar. Controladores de tráfego aéreo dão aquelas instruções para os pilotos, dizendo a direção e o sentido do voo, e eles chamam isso de vetores. Com base no que a gente conversou hoje, se a informação é só a direção e o sentido, o uso da palavra vetor está tecnicamente correto? Fica a reflexão sobre qual parte da definição de um vetor está faltando aí. É um jeito bacana de conectar a teoria com o mundo real e testar o conhecimento. Obrigada pela atenção.